O Afundanço apresenta De Montante a Jusante, com Humberto Gomes. Ora então, sejam bem-vindos a mais um episódio de Montante a Jusante. Já é o episódio 4, professor, boa tarde. Boa tarde, Luís. O tempo passa, já viu? Já vamos com 5 episódios, contando com o episódio 0. Sim, boa tarde, Luís, e boa tarde, caros ouvintes. Sim, o tempo é vertiginoso, não é? Assim pudesse ser também no desenvolvimento da atividade física ou desportiva, quando nós reclamamos melhores vivências, observando lances mais geniais, melhor execução técnica, mais velocidade de execução. Oxalá pudesse ser assim, mas às vezes não é. Não se consegue ser. Professor, hoje temos um tema que dá pano para mangas, que é, vamos falar um bocado das seleções regionais e os seus critérios e objetivos e no fundo tudo o que envolve a conjuntura seleção e festas do basquete, essa parte toda. Bem, realmente a questão poderá ser um pouco controversa, mas eu quero crer, já com alguns anitos nestas andanças, em redor e por dentro, como eu costumo dizer, do mais completo desporto de equipa, que é o basquetebol, acho que a questão não é assim tão difícil de levar à prática. O que nós temos que ter é algumas matizes, algumas referências, com base em alguns conceitos também, para podermos contentar, não digo tudo e todos, que é sempre difícil, mas arranjarmos como que uma plataforma de entendimento e de não haver surpresas. Eu fiquei de veras surpreendido quando observei as convocatórias das seleções regionais. Devo confessar que sim. As convocatórias de jogadores? Sim, de jogadores. Neste primeiro estágio? De jogadores e eventualmente também entrando num outro campo, enfim, suscetível também de uma análise mais aprofundada da nomeação dos selecionadores. Sim. Quer uma vertente, quer a outra, implica que haja uma coisa que poderá ser fácil de entender, mas convenhamos também é difícil de levar à prática. Criticar é fácil, apontar o dedo também é fácil, estar por dentro e tendo o conhecimento intrínseco dessas mesmas dificuldades e daquilo que nos rodeia, há fatores que nos podem escapar à observação e a percepção sobre os outros é um tema e é realmente uma vivência, uma análise de que nós temos muito respeito. Não é de um momento para o outro que se conseguem resultados, não se consegue pôr tudo bem quando nem tudo estava bem, ou estava parcialmente até com algumas deficiências. Então é preciso introduzir aquilo que se chama planeamento. Gestão e planeamento, quer no desporto, no basquetebol em particular, quer na nossa vida profissional, na outra vida, no desporto como na vida, implica que haja planeamento. Implica que haja aquilo que o professor defende, que é os 3 cheias. Sim, é um ensaio que nos está a dar um bocadinho de água pela barba, devo confessar. E um certo gozo, não? Ainda, sim, também há alguma apetência para irmos aprofundando e estamos... Bem, é um tema que vai fazer parte de um capítulo de uma publicação que qualquer dia começa a estar no prelo. Eu penso que já não vai distar muito tempo, ou pelo menos muitos meses, para que realmente o comunicando desportivamente não venha à liça, com os bens e os males todos que lá puderem aparecer, mas realmente um capítulo importante, os 3 Cs. E nós recordamos, já aqui temos falado nisso, recordamos que os 3 Cs têm a ver com um fator extremamente importante, que deve ser sempre colocado nos pratos da balança quando vamos ter que tomar alguma decisão, seja ao nível do que for, de qualquer agente, de qualquer tarefa a desempenhar, que é o fator competência. O fator competência ajuda a alimentar as tarefas que se têm que realizar, se calhar é capaz de proporcionar exemplos a quem eventualmente também quer perfiar esse caminho. Eu de preferência, eu falo mais em rota do que em caminho.
O célebre escritor João Lobo Antunes é que diz que as pessoas sem memória tendem a constituir-se navegadores sem bússola. E um navegador sem bússola, navegando em qualquer circunstância, em qualquer patamar de exigência, deve ser uma tarefa difícil de levar à prática. E aqui entroncamos necessariamente do planeamento. Não planear ou planear mal é inevitavelmente planear o fracasso. E o fracasso é sempre um convidado não bem recebido. Então temos que obstar a ter esses convidados com rigor, com disciplina, com organização, com base no planeamento, numa gestão equilibrada, que não defraude expectativas e que saiba aonde se vai. Porque há um célebre ditado irlandês, isto vamos porfiando e as coisas vão aparecendo, sem cábulas, vão aparecendo. Há um célebre do arame mesmo, ditado irlandês que reza assim: antes de saber para onde vamos, temos que saber onde é que estamos. E a questão aqui é crucial. Verdadeiramente sabemos onde é que estamos. Com base em conceitos. Comparativamente a quê e a quem. E em que time de discussão é que vamos realizar a tarefa? Qual é a perspectiva que nos oferece, e aí pegava na introdução do Luís Andes, que são as seleções regionais. Sabe-se para onde queremos ir? Temos uma ideia objetiva de qual deverá ser o nosso objetivo a atingir? Em função dos resultados anteriores, projetando o futuro, produzindo algumas alterações, corrigindo alguns aspectos. Isto, na nossa modesta opinião, deve ser tornado público. Deve aparecer... Deve haver mais transparência, não é? Sim, de algum modo também, mas deve ser tornado público, porque todos são importantes. Desde o encarregado de educação, os pais que levam os meninos e que fazem às vezes até de condutores para que a equipa possa ir jogar a determinado sítio, considerando o nosso sistema desportivo o que temos ou o que não temos. O que temos é pouco significativo. Há belíssimos exemplos, felizmente. Mas o muito que não temos é quase sempre o que temos. Basicamente faz-me lembrar naquele ditado que diz que uma andorinha não faz a primavera. Também é verdade. Vamos tendo casos de sucesso, mas não são continuados. Não se alicerça uma continuidade. As metas não são progressivas. Não se sobem os patamares. E depois aqui vem aquela velha máxima, não é? Há quem discorde, com toda a propriedade. Depende dos objetivos, cá está. Como é que depois a gente consegue chegar do talento à excelência se não percorrer esses mesmos patamares, se não tivermos construído o edifício atleta que tem patamares para transpor, que é a base de tudo, com base nos fundamentos, nos conceitos do jogo. Já se ouve dizer às vezes aquela velha expressão, até jogam de olhos fechados. Nós às vezes comentamos jogos e assistimos a algumas prerrogativas da competição, que se vê que no jogar de 2 contra 2, com bloqueio direto ou sem bloqueio direto, os movimentos saem de uma forma fluida. São os fundamentos, os conceitos que estão enraizados e então até se poderá dizer que conceitos básicos do jogo. Jogar 2 contra 2 é capaz de ter para aí umas 12, 15, 16 opções diferentes. Mas só poderão ser diferentes e só poderão ser desenvolvidas e com sucesso se tiverem sido treinadas. Mas mais importante do que terem sido treinadas, elas têm que ser ensinadas. E aqui é que é o grande drama. O grande drama aqui é que treina-se muito, há a grande opção sobre o treino, nós aqui já temos falado até, na exiguidade de unidades de treino para preparar uma equipa, até já temos falado do desacerto que há eventualmente em matéria da problemática da organização e da estrutura desportiva, nomeadamente nas autarquias, quando atribui tempos de ocupação para treinar de 1h15.
Quanto tempo também, de duração também tem um jogo? Temos que ter a noção que as autarquias não conseguem fazer milagres com os espaços que têm. Pois, não consegue. Acaba por isto de enquadrar todo o sistema desportivo em que estamos inseridos. Pois, mas isso nós não podemos realmente mudar de um momento para o outro. O que nós temos que tratar é da realidade concreta, objetiva daquilo que temos à disposição. Né? Exatamente. Eu não tenho nada contra o futsal, gosto do futsal muito bem jogado, adoro o futsal, tem belíssimos lances de discussão técnica e tal. Mas também não deixa de ser verdade que de um momento para o outro, de poucas épocas para a frente, em diante, houve muita intromissão do futebol dentro de casa. Quando já havia outras atividades, outras modalidades a desenvolver o seu espaço. Isto aqui cria algum conflito. Sim. Que tem que ser dirimido. Porque os espaços tem que ser regulado. Aumentaram. Exatamente, tem que ser regulado. Por exemplo, imaginemos que um clube, seja de que modalidade for, anseia, quer muito subir de patamar competitivo. E essa exigência, porque também mais adeptos, mais interesse, mais entusiasmo também, mais patrocínio, traz mais adeptos. Mas nós perguntamos, se um pavilhão leva 250 pessoas, vamos trabalhar para um patamar em que, ciclicamente e em função de resultados obtidos, já cabiam que 1000 adeptos pudessem existir. Os outros 750 onde é que ficam? Portanto, a par e passo, tem que haver uma programação, tem que haver um planeamento de acordo com os objetivos, em que os parceiros se devem sentar à mesa e traçar de uma forma objetiva, concreta, pensando sempre em duas valências importantes. E este é o mote principal. O desenvolvimento, o equipamento técnico dos jogadores, a sua valia enquanto praticante, a que deverá corresponder um aumento progressivo do nível técnico do jogo. Se isto for conseguido, as coisas ficam compatibilizadas. Mas se forem ad hoc, se não forem programadas, o conflito é a tal convidada que não devia existir. Não desejável, não é? Pois. Bom, mas voltando ainda atrás, estas conversas, isto é como as cerejas, nós agarramos numa e depois vêm duas outras atrás. Vamos voltar às seleções regionais. E vou pegar no ponto que o professor aqui falou há pouco, que era que objetivos, que é que queremos para as seleções. No fundo, é isso que acaba por poder ser discutível. Nós queremos umas seleções mais lúdicas ou queremos mesmo, a nível competitivo, ir e tentar vencer, chegar-nos aos patamares dos melhores, que estamos quase lá. Ó Luís, eu atrevia-me quase aqui a lançar um desafio e a fazer uma aposta. Em dado momento, já lá umas quantas épocas, não muitas, poucas relativamente, a nossa seleção de sub-14 masculinos do Algarve, na festa do basquetebol, que inicialmente se realizou em Portimão, depois passou para Albufeira. Portimão hoje, se calhar, torce a orelha e pouco pinga de uma gota de sangue. Exatamente. Mas houve outros fatores, opções e outros fatores, muito a ver com a construção naquela altura do autódromo, foi o que nos explicava em dado momento. Portanto, Albufeira agarrou bem a festa, a maior festa do desporto juvenil português, é assim que cataloga a nossa federação. E acho que há muita gente que não tem noção do que é essa festa engloba, o que é que movimenta esta festa. Estamos a falar de seleções de norte a sul do país e estamos a falar dos melhores praticantes jovens da modalidade, que vão ser os grandes estrelas do futuro. Nós vamos ter aqui os melhores praticantes e temos ciclicamente todos os anos os melhores praticantes a evoluírem em Albufeira, que acaba por se calhar explicar um bocado o boom que o basquete está a ter na cidade. Sim, de certo modo é assim, mas regressando a este princípio de raciocínio, a nossa seleção de sub-14 masculinos ganhou o torneio. Esquivemos um pouco para tratar aqui de campeões. O espírito não é bem esse, pelo menos é a nossa modesta opinião. Até sub-14 as coisas... É como que uma fronteira, é como que uma charneira, mas pronto, fiquemos por aqui. Isto é uma discussão que vem de muito trás. Sim, ganhou diante de Lisboa, foi a final, num jogo, ganhou bem, ganhou com justiça, indiscutivelmente. Mas
Ganhou, diria eu, quase de uma forma aleatória. Porque agora, quando e onde vai ganhar outra vez? Pois. Muito dificilmente. Culpas a alguém? Não, a ninguém. São gerações. São gerações. E são objetivos que, ou por rotina instalada, e não querendo arriscar, diria eu, atingir outros patamares, não se tornou a questão, o processo em si, de um processo que se trata eventualmente mais exigente. Portanto, isto é, por um lado, uma arma de dois gumes, ou então, para não falar em armas, falar tão somente em planeamento, que vale a pena realmente discutir. Uma coisa é certa: daquilo que se fizer nos clubes, nas equipas dos clubes, vai ter uma incidência direta com aquilo que acontecer na seleção. E aqui vem um fator decisivo. Que modelo de jogo? O modelo de jogo utilizado em cada uma das equipas nos diversos clubes é compatível com aquele modelo de jogo que o selecionador e o respectivo adjunto ou adjuntos vão implementar na nossa seleção regional? Esta é a questão das questões. Pois. Mas como é que se faz esse encaixe, digamos assim? O selecionador regional não pode chegar ao pé dos treinadores dos clubes e dizer: epá, eu quero que vocês trabalhem isto, aquilo e outro. Digo eu. Não estou muito dentro desses meandros. Não pode nem deve. Não tem condições para isso. Não estão criadas estruturas, nem o processo, que é de um processo que se trata outra vez, aponta nesse sentido. As orientações... Mas o professor defende esse processo? Bem, de certo modo eu defendo, porque tem que haver realmente orientações e tem que, por exemplo, aqui há dias aconteceu um Espanha-Portugal 102-58 com 40 e não sei quantos a 8 no primeiro quarto. No primeiro quarto, exatamente. E vai continuar a ser, 16. vai continuar a ser assim. Sim. Vai continuar a ser assim, porque não se optam às coisas, porque não se fazem apostas decisivas. O Guadiana e a sua água, meio doce, meio salgada, não está aqui tão longe, para não. E nós, talvez já há dezenas de anos, para o mal, estamos junto à maior potência europeia. Já há dezenas de anos que é assim, e que preferimos esta opinião. Faz-nos tanta falta o contacto com nossos hermanos, tanta falta, que é mesmo decisivo. Mas custa fazer isto, é? Nesta altura, o principal problema do meu ponto de vista é que eles já estão a um patamar que é difícil nós conseguimos ter contactos. Nós nesta altura temos que olhar, aprender e seguir as boas práticas. E só ao fim de algum tempo, do meu ponto de vista, só ao fim de algum tempo é que será útil termos esses contactos. Eu acho que nesta altura nós temos é que aprender e seguir as boas práticas que os espanhóis fazem. No terreno. No terreno. Sim, no terreno, que é onde tudo se decide. É um termo que nós utilizamos há muito tempo. É onde tudo acontece e se resolve ou não. Eu vou pedir desculpa de pessoalizar, mas eu sou um homem de factos. Eu gosto muito de factualizar as coisas para defender o meu ponto de vista, eventualmente a minha opinião, e alicerçá-la de uma forma convicta. No início da nossa carreira, quando começámos já a ter alguma capacidade para orientar equipas, num processo de liderança que nós fomos trabalhando, fomos aprendendo, fomos estudando, até numa altura em que havia, sobretudo muito em Itália, acontecia porque havia um camionista das carreiras internacionais, fazia o favor de me trazer t-shirts, sweatshirts, fatos de treino, quando ele ia à Itália. Coisas que então não apareciam. Eu tenho uma ideia perfeita. O fato de treino para o treinador tinha as abas largas cá em baixo. E o fato de treino para o jogador era justa à perna, né? Então aí percebia-se logo quem era o treinador e quem era o jogador. Mas nós passávamos por Ayamonte e Lep, nem basquetebol quase que havia. Sim. E nós encetámos uma relação com o Fernando Sánchez Luengo, um grande amigo, um espanhol de todo o tamanho, que nos deu a mão. E ele dizia-nos assim: Humberto, tu vienes cá 8 ou 9, 10 vezes. Nós vamos a ti uma única vez, quer dizer, num espaço grande de tempo,
mais ou menos grande, dilatado no tempo, naturalmente, mas eu não queria saber, desde que tivéssemos capacidade de poder lá ir, eu queria contactar com eles, exatamente, nesse espaço temporal. O espírito de aprender. E vale o que vale. Nós estamos aqui para embaneirar em arco. Ganhámos 21 campeonatos regionais da formação. No Clube Desportivo dos Olhanenses, ganhámos 21 campeonatos regionais da formação. E porquê? O mérito nosso? Não, atrevemos-nos um bocadinho, fomos atrevidos, não é? E fomos lá à procura do conhecimento e contactámos lá. Não quer dizer que isto seja uma forma de sucesso ou fazer um bolo XPTO, que aquilo é uma delícia. Não é disso que se trata. O que se trata é de desbravar o terreno mais exigente, que nos ponha verdadeiramente em causa. E aqui extrapolava para outra situação. Não há muitos anos questionavam os que lá iam. Muito, os nossos hermanos iam lá muito, e a história revela isso. Questionavam lá os nossos companheiros das terras do tio Sam, dos Estados Unidos. Vocês não têm receio que venham cá estagiar, contactar convosco e depois aprendam os vossos segredos? Isto é uma questão de segredos, diziam eles. A única maneira de nós podermos evoluir é se nos puserem em causa. E é neste pôr em causa a apetência para o desafio de progredirmos, de evoluirmos, é que estão as coisas. Agora, se nós enfiamos muito pela comodidade, pelo mais fácil, pela rotina quase bafienta às vezes, dificilmente temos sucesso. Ou como eu digo, por criar os quintaizinhos e deixar-nos estar sossegados no nosso quintal e a não querer que apareçam ideias novas para não perdermos o controle. Há uma série de anos que os treinadores no Algarve não reúnem. Eu já disse aqui uma vez... Quando o professor fala em treinadores no geral. Sim, no geral. Formação. Exatamente, sobretudo. No geral. Mas o balizamento mais é sobretudo para a área da formação. Quando nós aqui falamos de desenvolvimento do jogo, do basquetebol, é nessa área, na área da formação. Eu já aqui no outro dia disse, eu não sei se ainda sou o delegado ou não da NTB, a Associação Nacional de Treinadores de Basquetebol. Fui nomeado em dado momento, já tinha sido antes, depois houve um interregno grande, fui nomeado depois, ainda não sei se fui destituído, se não fui. Se continuo, se não continuo. Mas a NTB, neste aspecto, tem algum tipo de influência no terreno? Podia ter. Mas não tem. Podia ter. Estabelecer clínicos, diversificar entre os diversos agentes e associados. Daí aquele tema, o outro, aquele outro. Convencionámos entre nós, reunirmos com regularidade para aplicarmos temas dentro da formação contínua dos treinadores. O Luís sabe, porventura, quando é que nós aprendíamos mais no outro tempo. Eu não vou falar da outra nem desta senhora. No outro tempo, noutros tempos, noutras vontades. Sabe quando é que nós ficávamos a saber de nós quem é que sabia, estava em condição de ter mais conhecimento que o outro? Não é verdadeiramente na matéria teórica ou prática ministrada ao longo do curso. É quando informal ou formalmente tínhamos reuniões de grupos de trabalho e nós discutíamos entre nós. Porque aí há um assumir de posição. É extemporâneo, é aberto, é disponível. E nós reconhecíamos. Hoje vamos à net e, meu amigo, basta abrir aquilo, temos lá milhões de exercícios, temos milhares sobre milhares de jogadas e vamos aplicar aquilo na nossa equipa para enganar os nossos parceiros papálvos. As coisas não são assim. As coisas são step by step. As coisas são feitas ciclicamente, juntando umas em cima das outras. Quais são as valências técnicas fundamentais para que o jogador evolua? Começando como? Ensinando primeiro, sem oposição, com oposição, criando dificuldades, utilizando um fator que é extremamente decisivo também, o fator da complexidade no treino. Utiliza-se isso muito ou utiliza-se pouco? A unidade de treino, o treinador vai com um papelinho, vai com uma fichazinha que vai alocando, ou vai com as novas tecnologias para ir piscando e etc. Em unidades de treino, depois podemos questionar aquilo que o professor falou há bocado, da duração de um tempo de treino. 1 hora e um quarto para um treino é irrisório.
acaba por não se trabalhar, não dá adaptação para o jogo, não fornece adaptação para o jogo. Tivemos o cavalo da chuva, não nos iludamos, porque esse também é outro dos males. O conhecimento, a pessoa é eleita ou é nomeada ou foi contratada para aqui e para lá, e pronto, o conhecimento, o maior inimigo do conhecimento não é a ignorância, é a ilusão do conhecimento. Já nos dizia isto o Stephen Hawking, o homem da inteligência artificial, agora muito em moda, não é? Agora, por causa da ponte não do aeroporto, soube ouvia hoje alguém dizer: se isto é assim tão difícil e leva tantos anos e não se consegue a concórdia, então, se de uma forma inteligente isto não se resolve, recorramos então à inteligência artificial, que não tem rosto, que não tem voz, mas pode dar a solução. Pelo menos dá uma solução, não é? Pois é, isso mesmo. Sim, senhor. Mas, voltando ainda ao nosso ponto principal, o professor focou num ponto que é onde é que queremos chegar, mas em termos das nossas seleções, de chegar às principais, mas há vários fatores que nós não podemos iludir, que é o sítio onde estamos, que é a densidade demográfica do sítio onde estamos, que é a quantidade de clubes que estão a competir. Nesta altura, acho que está de acordo comigo, o Algarve é a quarta potência a nível associativo. Pelo menos tendo em consideração os resultados da última festa de basquete. Sim, mas tendencialmente Braga caminha para suplantar o Algarve. É um grande, sim, caminha nesse sentido. Porque são duas associações, Braga e Setúbal. Já não estou a falar da Aveiro, do Porto e do Lisboa. Setúbal tem caído, ultimamente tem caído também. Embora não consiga perceber porquê. Com a história de basquete lá, com a quantidade de pessoas que vivem naquela zona, portanto, é difícil compreender. Há qualquer coisa que mas a questão aí também é um pouco socioeconómica. As matizes e os investidores da zona sul do Tejo, têm sofrido algum revés. Então o investimento é pouco. É menor. Não é pior que o Algarve, garantidamente. Não sei se não será. O turismo tem aqui uma grande influência e por aí as coisas. Quais é que são os investidores turísticos que estão a investir no basquete? Nenhum. Que eu tenha conhecimento. Pois, mas há mais mobilidade, há mais circulação de pessoas e de bens e de empresas, também é verdade. Bom, a questão, repare, isso leva-nos à profissionalização, que é outra matéria. É isto. Luís, nós nunca vamos conseguir combater contra grandes centros que conseguem juntar 40 ou 50 clubes num espaço de terreno muito reduzido, com vantagens a nível das deslocações, da troca de treinadores, de jogadores, que acaba por ser positivo para todos. Nós aqui estamos divididos territorialmente, geograficamente. Somos um Portugal deitado, como já se tem dito, não é? Somos um Portugal deitado, com dificuldades nesse aspecto. Agora, o que também importa, por exemplo, agora a Associação de Basquetebol do Porto festejou o seu aniversário. E lá vinha elencado, eu não tenho memória, não me detive sobre isso, não tive essa preocupação, porque não vinha ainda que seja interessante e que vale a pena, sem dúvida. Tenho muita consideração pelo diretor técnico de lá, que é o Paulo Neta, que está a fazer um trabalho tem feito fantástico. Um belíssimo trabalho, realmente. Grande preocupação dele, maior abrangência de conceitos que alberguem mais clubes, cobrir com uma densidade maior esse espaço, não é? Esse espaço. Outra das preocupações. Mas quando eu falava em profissionalização, queria dizer que devemos ter não só na área técnica, mas também nas outras subjacentes, e que têm uma ligação direta e que influenciam esta capacidade mobilizadora para criar maior capacidade competitiva e, portanto, melhor espetáculo, se quisermos ir mais longe, é importante ter. Agora, em condições, será que às vezes não há um certo cansaço de serem quase sempre os mesmos, porque advém da crise associativa que nós vivemos na nossa sociedade? Temos que ser justos também, não é? Temos que ver que o que as pessoas dão também é muito, e dão pro bono. Estou a falar dos dirigentes, não é? Portanto, aqui... Tudo o que enquadra o basquete é por isso que eu digo, aqui... Pelo menos na nossa zona. Exato, eu já defendi isto há um certo tempo. Pensamos que a Federação, que é a entidade máxima da modalidade,
não ganhará muito em ter lá alocado na sua sede, que é a primeira modalidade de pavilhão do país, porque verdadeiramente não é. É discutível. Não é discutível, é exato, não é. Já é o futsal mais, já é o handball mais. Pode-se dizer, e a intromissão benéfica, salutar, do voleibol na escola também começa a funcionar. Está bem que o basquetebol também anda. Também o basquetebol anda com os campos do 3 contra 3. Mas isso são um pouco, eu não chamaria medidas avulsas, mas são medidas um pouco desenraizadas de uma correlação de objetivos que deviam tender a... E depois aí somos confrontados com uma questão que também é nuclear. Qual é a capacidade técnica e de conhecimentos de quem no terreno faz evoluir esses praticantes? Aqui, lá está outra vez, que critérios, que competência, que valorização para servir o elemento fundamental do jogo, que é o atleta. Exatamente. Bom, professor, vou-lhe fazer um desafio, até porque vamos ter que terminar, que estamos a chegar ao fim do nosso tempo. O que é que acha do próximo programa? Falar sobre os treinadores e as suas competências técnicas? Bem, sim, embora ainda as seleções ainda tenhamos muito a dizer. Sim, aí há que falar de objetivos, qual é a quantidade de atletas versus, e equacionando com o rácio número de equipas que devem ser selecionados para. Eu acho que 37, 38 é um exagero enorme estar a convocar. Por isso é que também tem que haver critérios, naturalmente selecionadores que estejam próximo daquele escalão etário, ou mesmo dentro daquele escalão etário. Não é para estar contra quem nem contra nada, é por uma questão de lógica de funcionamento. Observa mais jogos dentro daquele escalão etário, tem um outro conhecimento da vivência prática objetiva daquele escalão. Depois, quer dizer, eu outro dia vi uma coisa que era uma coisa que não se justifica que se faça num treino de seleção. Porque num treino de seleção não vamos fazer as coisas que se fazem no clube. Temos que mobilizar, temos que entrosar, temos que articular. Daí que o modelo de jogo é extremamente importante. Mas também, se tem modelo de jogo e depois os elementos não têm conceitos, não têm técnicas de base bem apreendidas, de que vale? Aqui, contar o Mar Dias, eu amanhã vou comentar um jogo para a Liga Betlic e contar uma cena próxima disso, que foi um jogador que veio importado numa das nossas ex-colónias e que está a jogar pouco num determinado escalão etário. Um treinador responsável pela vinda desse jogador. E o treinador da outra equipa onde ele está alocado, mas como é que ele pode jogar mais se ele não conhece o jogo? Estas dicotomias, estas desinteligências, quer dizer, não são saudáveis. É preciso nós acudirmos a este e a repetir realmente este célebre ditado irlandês: antes de saber para onde vamos, sempre saber onde é que estamos. Exatamente. Eu não posso exigir se não tiver argumentos para poder exigir. Estou a ser injusto com o parceiro do lado. O professor tocou num ponto. Para que um modelo de jogo que se os próprios jogadores não os conseguem implementar? Não é? E com esta pérola de inteligência ficamos por aqui. Professor, foi um prazer. E nós voltaremos, não é? Uma vez mais, e quero sublinhar aqui, não é troca de galhardetes de maneira nenhuma, acho que o Afundanço, eu não diria bater mais e melhor, mas acho que o Afundanço, e portanto esta página agora, este espaço que alberga e que gostosamente especificamente de Montante o Luís nos convidou, e nós tivemos a arranjar um título que ganhou aprovação, de Montante a Jusante, porque tudo começa, tu tem um princípio, não é? E tu tem um objetivo. Acho que tem um papel importante também neste desenvolvimento da modalidade, tornar uma massa crítica, uma massa exigente também, mas aglutinadora por sinal, porque não chega à fórmula. O conteúdo é muito mais importante e é muito mais valorativo. E o atleta em primeiro lugar. Sempre. E o nível técnico do jogo também. Sempre. Foi um gosto. Professor, até à próxima. Até à próxima.